290, 300, 309, 1. Vai se fuder. Bom trabalho. A descoberta de Parker Schnabel abalou o mundo da mineração. Um tambor abandonado, esquecido no deserto, ainda repleto de impressionantes 400 milhões de dólares em ouro. Escondida entre os restos cobertos de vegetação de uma mina abandonada, esta poderosa máquina enferruja há décadas. Como uma máquina tão rica em tesouros pôde permanecer despercebida por tanto tempo? Vamos mergulhar nos detalhes incríveis e descobrir o que Parker planeja fazer com essa descoberta impressionante, que levou outros mineiros a tentarem eliminá-lo de vez. Uma máquina de mineração de ouro esquecida, o tambor, coberto de terra e rodeado por vegetação densa, parecia intocado há décadas. Seu tamanho era intimidante. Um gigantesco tubo de aço projetado para mineração pesada. Ao contrário das máquinas de hoje, este tambor era brutal, construído para força e capacidade, e não para delicadeza. Em seu auge, peneirava toneladas de material diariamente, extraindo pepitas e partículas de ouro. Mas eis o problema. Devido a técnicas obsoletas, grande parte do ouro de maior valor foi literalmente perdida. Décadas de negligência deixaram o tesouro escondido à vista de todos, o que aguçou a curiosidade de Parker. O que Parker descobriu no tambor enferrujado não era apenas ouro, era um indício de algo muito maior, algo que poderia mudar a história dessa mina esquecida. Rumores sobre esse lugar circulavam pela região há anos. Você tem um problema com seu Lucifer, ou há um problema com a direção de alimentação, ou o tubo de alimentação está bloqueado no dispensador, ou algo do tipo. Algo está acontecendo. Rumores locais sugeriam que o tambor fazia parte de uma operação maior, abandonada quando os mineiros ficaram sem fundos ou enfrentaram outros desafios imprevistos. Dizia-se que pilhas de sedimentos intocadas perto da máquina estavam cheias de terra rica em ouro, mas ninguém se atrevia a confirmar isso. Quando Parker limpou a sujeira e olhou lá dentro pela primeira vez, um brilho de algo reluzente o fez parar abruptamente. Ficou claro que não se tratava de uma descoberta comum. Era uma potencial corrida do ouro prestes a acontecer. Restaurar o tambor não foi tarefa fácil. Parker e sua equipe enfrentaram o desafio monumental de trazer a máquina enferrujada de volta à vida. Primeiro, eles precisavam encontrar uma maneira de mover a enorme máquina para um local onde pudesse ser reparada. Depois veio a reforma completa, que exigiu o reparo ou a substituição de inúmeras peças, desde engrenagens e telas até o tambor de aço principal. Cada etapa era um teste de paciência e experiência, mas a equipe de Parker estava determinada. Eles sabiam que o lucro potencial compensava o esforço. Durante o trabalho, a equipe descobriu sedimentos intactos perto do tambor. Os testes iniciais no solo revelaram resultados surpreendentes. A concentração de ouro era muito maior do que qualquer coisa que Parker já tivesse visto em suas operações de mineração típicas. Isso não era apenas promissor, mas inovador. Não se tratava de um terreno qualquer, era como ganhar na loteria. Parker, ao construir uma instalação de processamento temporária, combinou métodos tradicionais de mineração com tecnologia de ponta para garantir que nenhuma partícula de ouro fosse perdida. Os resultados superaram todas as expectativas. A quantidade de ouro recuperada aumentava diariamente e seu valor total rapidamente atingiu milhões. Mas a história não terminou aí. Ao pesquisar a história do tambor, a equipe de Parker descobriu registros que indicavam a existência de outros locais abandonados associados à máquina. O tambor parecia fazer parte de uma rede de operações, cada uma potencialmente contendo fortunas semelhantes. Esses registros detalhavam áreas de alta concentração de ouro, apontando o caminho para riquezas ainda maiores escondidas. A descoberta de Parker não se limitou ao ouro nesse local específico, foi a porta de entrada para uma busca por tesouros muito maior. Restaurar o próprio tambor tornou-se uma jornada pela história. Cada elemento da máquina contava uma história. Das engrenagens enferrujadas aos painéis amassados, era óbvio que este tambor havia sido muito usado em seu auge. Especialistas foram contratados para garantir que todos os reparos fossem feitos corretamente, pois sabiam que até mesmo um pequeno descuido poderia comprometer o funcionamento. Quando o tambor voltou a funcionar, era uma fusão de artesanato histórico e engenharia moderna. Vê-lo em ação foi de tirar o fôlego. O equipamento processava a terra com uma eficiência surpreendente, separando facilmente as pepitas de ouro das partículas finas. Para Parker e sua equipe, a experiência foi mais do que apenas financeira. Ao investigar a história do tambor, eles descobriram histórias de mineiros que o operaram décadas atrás. Eram homens movidos pela ambição, perseguindo seus sonhos em um ambiente hostil e implacável.
A interconexão de suas histórias deu profundidade ao projeto, tornando-o mais do que apenas uma mina de ouro. Era uma ligação com o passado, uma lembrança do trabalho árduo e da determinação que caracterizaram aqueles que os precederam. A descoberta também gerou grande interesse na comunidade mineira. Vou tentar conseguir reforços para que você possa agilizar o processo. O tempo está se esgotando. Não era nada do que pensávamos, não é? Especialistas e entusiastas começaram a especular sobre quais outros tesouros ainda poderiam estar escondidos em cantos esquecidos do mundo. O tambor de Parker tornou-se um símbolo do que era possível quando a determinação encontrava a oportunidade. Não era apenas uma relíquia enferrujada. Foi a prova do potencial inexplorado que reside nos lugares mais inesperados. Ao final da operação, a equipe de Parker havia recuperado uma quantidade impressionante de ouro. As estimativas apontam que seu valor total chega a centenas de milhões. O tambor, antes uma peça de metal descartada, tornou-se a pedra angular de um dos empreendimentos mais bem-sucedidos de Parker. Sua redescoberta reacendeu o interesse pela exploração de minas abandonadas. E muitos se perguntavam que outros tesouros poderiam estar escondidos. Após descobrirem o tambor e estabelecerem seu valor, a equipe de Parker sabia que sua tarefa mais difícil estava por vir: dar nova vida às máquinas antigas. Esta história não se resume à descoberta de ouro. Trata-se de explorar mais a fundo o que restou, tanto literal quanto figurativamente. No competitivo mundo da mineração de ouro, a maioria das pessoas se concentra no que está bem à sua frente, ignorando as verdadeiras joias escondidas no passado. A redescoberta de uma bateria eletrônica da TRL, há muito esquecida, prova que verdadeiros tesouros às vezes se escondem sob camadas de ferrugem e negligência. Essa máquina, uma relíquia de uma era passada, foi transformada em uma mina de ouro graças à determinação, engenhosidade e um pouco de persistência à moda antiga. Esta não é apenas uma história de riquezas. É uma lição sobre a importância de olhar onde outros não se atrevem. O TRL, uma máquina impressionante, foi um pilar da mineração de ouro em seu auge. Projetado para separar o ouro da terra e das rochas, foi, em tempos, uma maravilha tecnológica. Contudo, com o avanço da tecnologia, essas máquinas poderosas tornaram-se obsoletas, abandonadas à ferrugem em cantos esquecidos das áreas de mineração. É aí que entra o nosso herói. Munido de ambição e visão, ele enxergou oportunidade onde outros viam apenas desperdício. Essa não era uma máquina comum, era um gigante adormecido, à espera de despertar. A história começa em uma região remota, outrora repleta de garimpeiros. Em meio às ruínas daquela era dourada, ele se deparou com uma TR, enterrada sob camadas de terra e vegetação rasteira. A maioria a teria descartado como sucata, mas não ele. Ele sabia que essas máquinas frequentemente deixavam ouro no sedimento processado, um tesouro em potencial à espera de ser descoberto. Este não era um projeto comum, era um risco calculado com a promessa de recompensas enormes. Retirar essa máquina de várias toneladas do meio do nada não foi tarefa fácil. O transporte do TR, ele para a oficina de restauração, exigiu uma equipe de especialistas, guindastes, caminhões e um planejamento meticuloso. Cada quilômetro da jornada era uma empreitada arriscada, mas o esforço valia a pena. Assim que a máquina chegou, o trabalho de verdade começou. Anos de ferrugem e deterioração foram removidos, e as peças obsoletas foram substituídas por tecnologia de ponta. O que antes era uma máquina desajeitada e ineficiente agora opera com precisão moderna. O processo de restauração não se tratava apenas de restaurar a funcionalidade da máquina, mas de transformá-la. Engrenagens obsoletas foram substituídas por componentes de alta tecnologia e um novo motor foi instalado para acionar o potente tambor. Sensores avançados e sistemas de automação foram integrados, transformando o TRL em uma poderosa máquina orientada por dados. Essas melhorias permitiram à equipe monitorar as taxas de recuperação de ouro, o fluxo de material e os bloqueios em tempo real. Não era mais apenas uma máquina. Era uma maravilha tecnológica, capaz de maximizar a eficiência e os lucros. Para garantir o bom funcionamento, a equipe criou um gêmeo digital do TRL, usando um software de modelagem 3D. Essa réplica virtual permitiu que eles testassem melhorias e solucionassem problemas antes de implementar as mudanças na máquina real. Isso representou um avanço significativo, economizando tempo e recursos. Drones também foram incorporados ao projeto, mapeando zonas ricas em ouro com precisão milimétrica.
Utilizando imagens e dados de alta resolução, a equipe identificou os depósitos de sedimentos mais promissores para processamento. Cada movimento foi deliberado, preciso e focado em extrair o máximo valor. Quando chegou o dia de lançar o TRL, a pressão era enorme. O enorme tambor começou a girar, sujeira e detritos começaram a entrar e o ouro começou a jorrar. Os resultados foram impressionantes. A TRL recuperou milhões de dólares em ouro, superando em muito as expectativas. A aposta valeu a pena em dobro, provando que a máquina era mais do que apenas uma relíquia. Era uma mina de ouro disfarçada. O sucesso da TR, ele não se resumia apenas a dinheiro. Foi um alerta para toda a indústria de mineração. Demonstrou que máquinas esquecidas ainda podiam ter um valor imenso, inspirando outros a pensar além dos métodos tradicionais. O projeto reacendeu o interesse na restauração de equipamentos de mineração antigos, e entusiastas e pesquisadores vasculharam arquivos e documentos em busca de oportunidades semelhantes. Foi uma mini-revolução que desafiou a indústria, forçando-a a pensar de forma criativa e a explorar o potencial oculto do passado. Mas não se tratava apenas de nostalgia. A abordagem da equipe à mineração estabeleceu um novo padrão de sustentabilidade e responsabilidade. Utilizando tecnologia de ponta, eles minimizaram o impacto ambiental e maximizaram a extração de ouro. Isso lhes rendeu a admiração das comunidades locais e de outros mineradores, provando que lucro e responsabilidade podem andar juntos. A mina TRL restaurada tornou-se um símbolo de esperança e oportunidade, lembrando a todos no setor que sempre há algo novo a ser descoberto. Este projeto revitalizou a região e inspirou uma nova onda de inovação. Não se tratava apenas de encontrar ouro, mas sim de redescobrir a história e provar que a engenhosidade das gerações passadas ainda tem valor. O sucesso da equipe demonstrou que pensamento arrojado e perseverança podem transformar até mesmo as relíquias mais abandonadas em minas de ouro. O legado dessa descoberta extraordinária certamente inspirará futuras gerações de mineradores a continuarem buscando, a persistirem na escavação e a manterem a esperança de encontrar tesouros escondidos. Agora, um símbolo de determinação e criatividade. A mina abandonada TR, ele serve como prova do que pode ser alcançado quando se ousa olhar além da superfície. É um lembrete de que, mesmo no mundo da mineração, onde muitas vezes nos concentramos nas tecnologias e métodos mais recentes, o verdadeiro tesouro às vezes está escondido no passado. Essa descoberta não se tratava apenas de ouro. Tratava-se de provar que, com a visão e o comprometimento certos, tudo é possível. Quando o tambor voltou a funcionar, o objetivo não era apenas encontrar ouro. Ficou evidente que coisas antigas ainda podiam ter um valor imenso graças a novas ideias. Uma máquina que, mais uma vez, fez história. Considerada outrora uma peça obsoleta de metal enferrujado, a máquina TRL tornou-se um símbolo de como o passado e o futuro podem coexistir. Combinando métodos tradicionais de mineração com tecnologia de ponta, provou que a mineração não precisa ser sinônimo de destruição e desperdício. Este projeto não se limitou à extração de ouro. Reinventou a forma como pensamos sobre mineração. Máquinas abandonadas espalhadas pela região, muitas vezes consideradas relíquias inúteis, agora surgem como potenciais cápsulas do tempo repletas de valor inexplorado. Essas máquinas, combinadas com inovações inteligentes, estão transformando a maneira como toda a indústria opera. A transformação da TR. Ele não se resumiu apenas à recuperação de ouro. Foi algo mais. Essa máquina restaurada operava com muito menos desperdício e um impacto ambiental significativamente menor do que os métodos tradicionais. É um desafio direto à crença ultrapassada de que fazer fortuna significa causar danos irreversíveis ao planeta. Ao aprimorar a eficiência e reduzir o desperdício, a TRL estabeleceu um novo padrão de excelência, literal e figurativamente. Seu sucesso inspirou outras empresas de mineração a repensarem sua abordagem em relação ao seu próprio legado e equipamentos. Máquinas antigas são frequentemente descartadas como lixo sem valor, mas este projeto provou o contrário. Combinando inteligência artificial com sistemas automatizados, o TRL foi revitalizado com capacidades que rivalizavam com tecnologias completamente novas. Não se tratava de nostalgia. Tratava-se de reconhecer o potencial e criar valor a partir de recursos subvalorizados. A equipe de Parker demonstrou como combinar a sabedoria do passado com a tecnologia atual pode gerar resultados extraordinários. A lição é simples.
Nunca subestime o poder da inovação e das segundas chances. A história da TR. Ele é mais do que uma simples conquista técnica. É um testemunho de determinação, perseverança e visão. A restauração dessa máquina gigantesca revelou possibilidades que ninguém havia previsto. Ferramentas avançadas de mapeamento descobriram depósitos subterrâneos que os mineradores anteriores haviam ignorado completamente. E não se tratava apenas de minúsculos vestígios de ouro. Esses eram indicadores de novas zonas de mineração em potencial que poderiam sustentar operações por muitos anos. Você notou algo incomum? Eu notei água fluindo no lado direito da asa direita, mas devido às vibrações, pode ter sido apenas um pequeno vazamento. ITRL, antes considerada inútil, tornou-se a chave para desbloquear muitas fortunas. O processo de restauração foi um desafio. Engenheiros, geólogos e mecânicos trabalharam juntos para reconstruir o TRL peça por peça. Muitos componentes estavam danificados de forma irreparável, exigindo peças de reposição feitas sob medida para garantir a compatibilidade com os sistemas modernos. Cada desafio apenas fortalecia a determinação da equipe. Não se tratava apenas de consertar a máquina, tratava-se de reimaginar o que ela poderia ser. A comunidade local também desempenhou um papel significativo, compartilhando histórias e registros que forneceram à equipe informações valiosas sobre a história da máquina e seu funcionamento original. Quando o ele voltou à vida, não foi apenas um triunfo mecânico, foi um triunfo emocional. Essa máquina, antes considerada obsoleta, agora operava com maior precisão e velocidade do que seu projeto original permitia. Observá-la processar terra e extrair ouro não era apenas uma recompensa financeira, era a prova do que determinação e inovação podiam alcançar. O ele restaurado serve como um lembrete de que até mesmo relíquias esquecidas podem conter um potencial incrível. O impacto do projeto TRL foi muito além da equipe que trabalhou nele. Tornou-se um apelo para que a indústria de mineração reavaliasse sua percepção sobre equipamentos antigos e locais abandonados. Os esforços de Parker demonstraram que o futuro da mineração não precisa significar o abandono do passado. O trabalho de sua equipe mostrou que até mesmo as máquinas mais negligenciadas podem ser transformadas em ferramentas poderosas para aplicações modernas. Transcentrida TRL, de sucata enferrujada à potência produtora de ouro. É a prova do que pode acontecer quando a inovação encontra a determinação. O sucesso do ele não foi apenas uma vitória para a equipe de Parker. Demonstrou como máquinas antigas e esquecidas podem criar novas oportunidades para todos. Embora tenha mudado as regras do jogo da mineração de ouro, este projeto não estava focado apenas no lucro. O objetivo era redefinir as regras da mineração. Combinando análises históricas com estratégias voltadas para o futuro, Parker criou um modelo de exploração que equilibra sustentabilidade e eficiência. Em colaboração com universidades e pesquisadores, seu trabalho inspirou o desenvolvimento de novos algoritmos para avaliar o potencial de equipamentos mais antigos. Esses sistemas ajudam a determinar se os componentes precisam ser reformados ou substituídos, maximizando o valor do que muitos consideravam ativos obsoletos. O sucesso do TRL inspirou projetos semelhantes em todo o mundo. Equipes na Austrália, América do Sul e África agora exploram seus próprios locais abandonados, na esperança de replicar as conquistas de Parker. Esses desenvolvimentos demonstram que a chamada era de ouro da mineração está longe de terminar. Essa nova abordagem para a extração de recursos dará nova vida a áreas antes consideradas esgotadas. Os benefícios econômicos são inegáveis. Criação de empregos e revitalização das economias locais, onde quer que esses projetos sejam implementados. Grupos ambientalistas estão acompanhando de perto o trabalho de Parker, e com razão. A mineração tem sido criticada há anos por seus danos ambientais, mas o projeto TRL de Parker demonstra que ela pode ser sustentável e lucrativa. Sua equipe alcançou esse resultado encontrando maneiras de reduzir o desperdício e adotando práticas mais inteligentes e responsáveis. Essas mudanças não são apenas melhorias menores. Elas demonstram para toda a indústria de mineração que é possível operar de forma diferente e ainda assim gerar lucro. O que a equipe de Parker conquistou é mais do que apenas um sucesso local.
É uma ideia que está repercutindo positivamente em pessoas de todos os lugares. Ao redor das áreas de mineração, cidades e empresas estão se valorizando graças à revitalização. Lojas, restaurantes e pequenos negócios estão prosperando novamente. E as famílias estão encontrando oportunidades que não existiam antes. O impacto deste projeto vai muito além do ouro extraído do solo. Ele impacta a vida das pessoas, as economias locais e até mesmo a forma como as pessoas pensam sobre a mineração. Este projeto prova que progresso nem sempre significa recomeçar do zero. Às vezes, trata-se de analisar o que já existe e descobrir como pode ser melhor utilizado. A TRL não é apenas equipamento de mineração antigo. Tornou-se um símbolo poderoso do que acontece quando as pessoas combinam inovação, trabalho árduo e uma visão clara para o futuro. O trabalho de Parker nos lembra que até mesmo as ferramentas mais esquecidas podem ter valor se estivermos dispostos a repensar a forma como as utilizamos. O sucesso de sua equipe demonstra que a mineração pode se transformar de uma maneira que respeita o meio ambiente, ajuda as pessoas e, simultaneamente, atinge metas econômicas. Em vez de deixar o passado para trás, o projeto TRL prova que podemos construir sobre ele para criar algo muito melhor. Este projeto nos desafia a pensar de forma diferente. Que outras ferramentas, indústrias ou ideias poderíamos ignorar simplesmente por parecerem ultrapassadas? A história de Parker nos ensina a ir mais fundo, não apenas na Terra, mas também em nossas próprias suposições sobre o que é possível. Ao dar uma segunda chance à TRL, Parker mostrou ao mundo que progresso não significa abandonar os velhos hábitos. Trata-se de descobrir um novo valor neles, e essa é uma lição que vai muito além da mineração. É um chamado para que todos nós observemos com mais atenção o que já temos e imaginemos como isso pode nos ajudar a construir um futuro melhor. A descoberta de Parker Schnabel foi apenas um acaso? Ou revelará riquezas escondidas que outros ignoraram durante anos? Será que este tambor abandonado fazia parte de um tesouro maior e esquecido, à espera de ser descoberto? Partilhe a sua opinião e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo.